né, na incidência que o raio-x ele incide, né, no dente, então a gente não consegue ver essa extensão. E esse canal ele vai se tornando mais circular quando vai caminhando para o terço apical. Vocês estão vendo lá no terço apical um círculozinho, né? Essa diferença na extensão do canal, ou seja, na porção do terço cervical, ele é mais amplo no sentido vestíbulo-lingual e depois vai ficando mais circular, também representa um desafio importante na hora de instrumentar, né? Porque é um prolongamento que a gente não consegue visualizar pela radiografia. Incisivos inferiores, eles são dentes também que geralmente têm um só canal, né? Mas nós falamos muito sobre isso na conferência, na aula teórica, que quando você considera o grupo de dentes anteriores e inferiores, a incidência de um canal ela é maior do que 2 canais. Agora, quando você compara os anteriores inferiores com os anteriores superiores, eu consigo encontrar mais 2 canais nos inferiores. Tá? Isso aqui se deve a um forte achatamento da raiz no sentido mesodistal. Então, às vezes, esse achatamento da raiz, aqui a gente está vendo nessa figura, uma visão que a gente não vê na radiografia. Aldo, o pessoal está pedindo para você explicar um pouquinho mais devagar. Um pouquinho mais devagar? É. Ok. Peraí, mas eu vou perguntar aqui. Veja a se partir tem de que hora, né? Eles estão pedindo para repetir um pouquinho comparando o grupo dos dentes. Ah, tá ok. Ótimo. Então bora lá. Repete a última parte, isso. Superior e inferior. Seguinte, se você pegar do 33 ao 43, pronto, só o grupo dos anteriores e inferiores, qual a frequência mais comum? 1 ou 2 canais? Um canal. Tá? Agora, quando você compara os dentes anteriores e inferiores com os anteriores superiores, você tem uma possibilidade de encontrar 2 canais, essa possibilidade é muito maior, entre os inferiores. Não sei se ficou claro agora, se ficou mais claro. Perguntei, Marcelo, alguém se deu para entender um pouco mais? Pronto, beleza, entenderam. Pronto. Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais frequente a gente encontrar 2 canais nos anteriores e inferiores, né, do que quando a gente compara com os superiores. Então, nos inferiores, isso acontece por conta do forte achatamento da raiz no sentido mesodistal. Como eu comentava, nesse desenho aí, nesse esqueminha, a gente tem uma visão do dente que a gente não consegue ver na radiografia. A gente está vendo o dente pela mesial ou pela distal. E aí você está vendo no meio da raiz, essa porção branca é a dentina, é como se um lado mesial quisesse se encontrar com o outro lado distal da raiz. Aí, por conta desse achatamento no sentido mesodistal, você tem, né, a divisão do canal em 2. O achatamento é no sentido mesodistal. E os canais que são formados, um é o vestibular e um outro é o lingual. Será que foi muito rápido, ou Marcelo, vê aí? Porque o pessoal está comentando. O pessoal está tranquilo. Peraí, a Stephanie pediu para repetir, por favor. Peraí, repetir o quê? O achatamento? O quê? Essa parte do achatamento. Pessoal, acho que vocês estão com um pouquinho de dificuldade. Olhem bem para essa gravura aí, para poder vocês entenderem. Utilizem o mesial, distal, vestibular, palatino, como se fosse... gravem bem um norteamento mesmo para vocês conseguirem se localizar dentro da imagem, tá certo? Então, o que acontece? Como eu estava comentando, essa figura aí, ela mostra uma imagem que a gente não vê na radiografia, né? A gente vê o dente de vestibular, ou a face vestibular ou a face lingual. A gente não vê pela face mesial e distal. Aí é só para mostrar, pessoal, na verdade, assim, por que acontece essa formação de 2 canais? Por conta do forte achatamento da raiz nos incisivos e caninos inferiores, no sentido mesodistal. É o que está mostrando essa figura. Em branco, no meio da cavidade pulpal, o que vocês estão conseguindo ver em branco aí,
é, na verdade, a dentina. É como se um lado do dente, a face mesial, quisesse encontrar o outro lado. Aí eu chamo a atenção para o seguinte: o achatamento é no sentido e forma dois canais em outro sentido. Exemplo, o achatamento é no sentido mesio-distal. E a formação dos dois canais é uma por vestibular e um outro canal por lingual. Será que ficou mais claro agora, Marcelo? Acho que sim. Oh, não, pessoal, alguém colocou aqui. Não aparece, nessa gravura que tá aí, não aparece lingual e palatino, não, ó. Aparece vestibular e lingual aqui com essa gravura colocando como se fosse o símbolo, tá certo? É um dente inferior, né? É o Então a gente inferior, vai chamar de certo? lingual. Vestibular, lingual, mesial e distal. Acho que alguém deve ter confundindo aí o P aí com o D de alguma forma, não sei. Pronto, show. Então vamos lá. Beleza, vamos lá, toca a bola. Bom, aqui um esqueminha, né, do canino inferior. Tá? Então veja nesse canino inferior, pegue a terceira figura. Você tem, olha, uma vista. O dente a gente está vendo ele por mesial ou por distal. Né? E olha só o comprimento da cavidade pulpar no sentido vestíbulo-lingual. É amplo. Né? E aqui vocês estão vendo o ombro lingual. Sobre ombro lingual, ombro cervical, ombro palatino, que são sinônimos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na revisão de sexta-feira. Okay? O canino inferior, ele tende a ter também aquela borda canina, menos pronunciada do que quando a gente compara com o canino superior, mas que também tem que ser levado em conta durante o acesso. Aldo, estão dando a sugestão aqui para você usar a ponta do mouse para apontar aí no slide. Legal. Assim. Isso. Ótimo. Perfeito, gente. A gente está aprendendo. Show, Ícaro. Obrigado. Boa, Ícaro. Então, vamos lá. Aqui alguns esqueminhas dos dentes inferiores, né? São dentes que são o desafio nesse grupo, né? Porque são dentes pequenos, são dentes que têm, como a gente vê aqui agora aqui na radiografia, uma cavidade pulpar geralmente atrésica. Né? Então vocês estão vendo aqui, essa é a visão que a gente consegue ver na radiografia, numa incidência ortorradial, e essa aqui a gente não consegue no paciente, a gente consegue aqui em laboratório, né, in vitro. Né? Então, você está vendo aqui que, às vezes, a gente não consegue visualizar toda a cavidade pulpar em toda a sua extensão. Né? Há uma perda de radiolucidez aqui. Então, se é uma radiografia desse dente aqui, por exemplo, me mostra aqui que eu vou ter uma cavidade pulpar atrésica. Né? Então, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez, na hora de sondar. A gente viu isso no laboratório, alguns alunos meus da minha bancada tiveram dificuldade em encontrar o canal aqui, encontrar a cavidade pulpar, porque são dentes que têm uma atresia muito mais forte. E aqui o que eu tinha falado para vocês, olha só, né? Um incisivo lateral inferior com 2 canais. Né? Aqui, nesse caso, a radiografia está bem distorcida para conseguir visualizar os 2 canais. Então, talvez numa ortorradial a gente não conseguiria ver tão bem. Né? E aí, quando eu distorço um pouquinho, às vezes a gente consegue, às vezes não, mas quando eu distorço um pouquinho, eu consigo dissociar os 2 canais. E aqui eu tenho um canal vestibular e um canal lingual. Então, a possibilidade de encontrar 2 canais em incisivos e caninos inferiores, ela é maior do que quando eu comparo como grupo todo, quando eu comparo com o superior. Né? Agora, se eu perguntar a vocês, qual a frequência mais comum de encontrar nos anteriores e inferiores? Um canal. Então, 2 canais sempre é uma frequência menor. A gente não está falando aqui de porcentagens. Ao final dessa revisão, eu vou apresentar um quadro que tem algumas frequências, algumas porcentagens. Mas não é, pessoal, para decorar porcentagem, porque os estudos variam bastante. É para vocês aprenderem as tendências. O que é uma tendência? Anteriores e inferiores
tendem a ter, com uma frequência maior, um canal. Mas quando eu comparo esse grupo com os superiores, eu encontro 2 canais mais em inferiores. Espero que tenha ficado bem claro isso que a gente está conversando. Vamos aqui para os premolares. Premolares superiores, né? Nessa bateria aqui de cima, a gente está vendo primeiros premolares superiores, e nessa bateria aqui de baixo, a gente está vendo segundos premolares superiores, né? O primeiro premolar superior, geralmente, ele apresenta 2 raízes, geralmente separadas, paralelas ou com algum grau de divergência. Isso aqui fica muito mais claro. Oi. Pedindo aqui, o pessoal está pedindo para repetir essa última parte aí, eu acho que do slide anterior. Vou voltar aqui. Seria do caso clínico ou seria disso aqui? É do quê? Do caso clínico, pessoal. É isso que vocês estão comentei. O do que eu comentei. Isso, do caso clínico. Do caso clínico. Tá, aqui é um incisivo lateral inferior com 2 canais. É um caso clínico, né? Mostrando que a gente conseguiu aqui, por uma distorção da radiografia, a gente conseguiu dissociar os 2 canais. Então, a gente tem um canal vestibular e um canal lingual. Aí, qual é a dúvida mais? Veja aí, Marcelo. Tô vendo. Tem alguma? Sim, pessoal, é mais comum em inferiores. Na verdade, lembram da questão anatômica do achatamento, né? Que o pessoal falou mais cedo. Essa divisão de raízes se dá devido ao achatamento mesodistal, tá certo? Isso. Não é a alteração anatômica mais comum. Não é que seja extremamente comum acontecer isso não, tá certo, Thaís? Beleza? Ficou claro isso aí, pessoal? Show, Aldo. Okay. Tá contigo, toca a bola. Então, para essa radiografia aqui ainda, só destacar o seguinte, aqui, olha, é uma raiz única. É uma raiz única, mas com 2 canais. Tá? Eu posso também ter, principalmente no canino inferior, que não é o caso. No canino inferior, eu posso ter raízes duplas, né? Mas, pessoal, isso aqui é muito comum, olha, uma só raiz com 2 canais, né? Por conta do forte achatamento da raiz no sentido mesodistal. Então, premolares. Premolares, nós temos aqui o primeiro premolar superior, como eu estava falando, são 2 raízes. Geralmente, essas raízes estão separadas, ou paralelas, ou com algum grau de divergência. E quando a gente compara com o segundo premolar superior, a gente nota bem, olha, geralmente, o segundo premolar superior, ele tem uma fusão das raízes, né? Ou então, até mesmo uma raiz única. Repito, o que nós estamos falando aqui, em termos de anatomia, é sempre o que é mais comum. A gente está falando também sobre algumas variações, mas o mais comum é a gente encontrar dessa forma. Se você pegar um premolar extraído, um premolar in vitro, né? E se você conseguir identificar 2 cúspides aqui, ó, bem pronunciadas, a vestibular e a palatina, né, quase do mesmo tamanho, é porque geralmente se trata de premolares superiores. Aí como é que eu sei se é um primeiro ou segundo pré? Veja a raiz. O primeiro pré, geralmente você vai ter raízes dissociadas, separadas, paralelas, divergentes. E o segundo premolar, geralmente você vai ter uma raiz única, ou então raízes fusionadas. Ok? O que a gente pode chamar atenção aqui para a radiografia? São dentes que têm uma complexidade em termos de quantidade de canal um pouco maior do que os dentes anteriores, né? Premolar, vocês sabem que não é um dente anterior, é um dente posterior, né? E aqui a gente vê a radiografia, olha, o que vocês conseguem visualizar no paciente, numa radiografia ortorradial, é essa primeira radiografia. Isso aqui a gente consegue no laboratório. O que a gente talvez consiga aqui é dissociar um pouco a imagem radiográfica quando a gente faz Clark. A gente faz aquela técnica de distorção, de variação no ângulo horizontal. Então, você consegue dissociar um pouquinho aqui essas raízes, né? Mas dificilmente você vai conseguir
essa imagem aqui é de laboratório. Então, o que é que a gente nota aqui nessa radiografia? Eu consigo ver aqui 2 ápices radiculares. Então, se trata, né, de um dente que tem 2 raízes. Isso é confirmado por essa outra radiografia. E vocês notam aqui que a cavidade pulpar ela começa radiolúcida, aí depois perde-se essa imagem, e aí tem um sombreado aqui, né? O que isso está me mostrando? Você tem aqui um momento que é único, que é esse momento aqui da câmara pulpar, logo depois a raiz ela se divide em 2. E aqui do lado dá para comparar, né, essa divisão. E por essa imagem aqui, eu arriscaria dizer que são canais que têm um certo grau de atresia, um certo grau de calcificação, né? Agora, também não tenho medo dessa imagem, não, porque assim, aqui eu não estou conseguindo ver quase nada de cavidade pulpar, então vou ter muito trabalho. Talvez não, né? Aqui está só mostrando que é um dente que tem 2 raízes, né, e que você vai, em cada raiz, encontrar pelo menos um canal. O segundo pré, como eu falei, ele tende a ter uma fusão dessas raízes, ou raízes únicas, né? Olha só o que acontece nesse caso aqui. Essa aqui é a imagem como a gente consegue ver quando a gente faz uma ortorradial, ou seja, uma radiografia convencional, sem distorção, né? E aqui no laboratório a gente consegue ver esse tipo de imagem, né? Uma cavidade pulpar ampla, né? Uma raiz que está fusionada. E olha só aqui o trabalho que a gente vai ter maior é de garantir uma limpeza completa de toda essa cavidade pulpar, né? De todo esse canal, porque ele é amplo no sentido vestíbulo palatino. Aldo. Oi. Aldo, só contribuindo aqui, Não. bota o teu mouse na radiografia do primeiro premolar, no primeiro... Pronto. Esse aqui. A altura da câmara pulpar. Certo. Sobe um pouquinho. Isso. Ok. Pronto. Pessoal, façam a correspondência para a imagem à direita. O que vocês veem na imagem da esquerda mais radiolúcido justamente corresponde à câmara pulpar. É só você passar de um lado para o outro. Ó. Na medida que essa câmara pulpar diminui quando da bifurcação dos canais, você vê que na radiografia da esquerda você não enxerga. Não necessariamente vai ser uma calcificação. É apenas sinaliza a bifurcação dos canais, portanto, presença de mais de um canal. Nessa imagem da esquerda, ok? Ok? Então vamos lá. A galera tá dando feedback aqui de ok. Certo. Aqui é um caso clínico, né? A imagem não está muito boa, uma radiografia antiga, mas só mostrando aí um caso de segundo premolar, né? Com 2 canais. Deixa eu só voltar aqui para o primeiro. O primeiro premolar, geralmente você vai encontrar 2 canais, mas também você pode encontrar um canal no primeiro premolar e também pode encontrar 3 canais no primeiro premolar. São variações anatômicas importantes, mas geralmente 2 canais. E o segundo premolar superior também, né? Aqui você tem uma proporção de um canal maior do que quando você compara com o primeiro pré, por conta da fusão de raiz. Bora ver aqui alguns casos clínicos que explicam melhor. Esse aqui eu já mostrei, um premolar superior com 2 canais. E olha só esse aqui, pessoal, que interessante. Um primeiro premolar com 3 canais e um segundo premolar também com 3 canais, né? Isso aqui é extremamente raro no segundo premolar superior e 3 canais no primeiro pré-superior é um pouco mais frequente, mas quando eu considero só o grupo do primeiro pré-superior, é muito mais fácil eu encontrar 2 canais. Gravem isso. E os 2 canais vão ser um vestibular e um palatino. Nessa configuração aqui, só voltando para essa radiografia de novo, de 3 canais, aqui eu tenho, olha, um palatino, que é o mais longo, e 2 vestibulares. É mais ou menos a configuração que eu vou encontrar no molar, né? Considerando o premolar um dente de transição. Isso aqui não é o mais comum. O mais comum é encontrar nos primeiros premolares superiores 2 canais. E nos segundos premolares superiores também 2 canais. Vamos em frente. Pré-inferior, né? No pré-superior,
você tem duas cúspides de volumes semelhantes. E aí você sabe que é um dente premolar superior. E aí você vai descobrir se é um primeiro ou um segundo, pela divergência das raízes ou pela fusão das raízes. No pré-inferior... Oi? No pré-inferior, você já tem uma cúspide vestibular que ela tende a ser muito mais volumosa do que a cúspide lingual. Isso vocês aprenderam na disciplina de morfologia. Então, assim, se eu tenho essa diferença muito grande entre a cúspide vestibular e a cúspide lingual, eu estou diante, provavelmente, de um pré-inferior, né? E aí, prés inferiores, tanto primeiros prés inferiores quanto segundo prés inferiores, tem uma alta possibilidade, pessoal, de ter isso aqui, olha, raízes únicas, né? Raízes únicas, tá? Não é muito comum a gente encontrar raízes com uma divergência grande, ou seja, duas raízes divergentes em pré-molares inferiores. São dentes que, em seu conjunto, considerando primeiros e segundos, eu tenho uma alta possibilidade de encontrar um só canal. Essa possibilidade, por exemplo, no segundo pré-inferior é tão alta que cerca de 90% dos segundos prés inferiores tem um só canal e 10% dois canais. No primeiro pré-inferior, eu tenho também uma alta possibilidade de um canal, uma menor possibilidade de dois canais, mas eu também posso encontrar três canais nos primeiros prés inferiores. Também uma porcentagem muito pequena, 1, 2%, eu posso encontrar três canais também aqui nos primeiros prés. Aquilo que a gente vem falando sobre radiografia e que o Alilton chamou atenção na outra do premolar superior. Aqui eu tenho, olha, a visão que eu tenho do paciente e a visão de laboratório. Então aqui mostra que é um canal que no sentido mesodistal ele é menos, né, ele é mais estreitinho, e no sentido vestibulolingual ele é mais largo. Okay? Então, assim, isso aqui não quer dizer, olha só esse segundo pré, isso aqui não quer dizer necessariamente que eu vá ter uma dificuldade imensa em tratar, não. Né? Porque no sentido mesodistal, o canal ele tem esse estreitamento mesmo, quando eu comparo com no sentido vestibulolingual, onde essa extensão é maior. No geral, são dentes que têm uma facilidade em termos de acesso. Né? O que é que chama atenção aqui para o primeiro e para o segundo premolar, que eu esqueci de falar na coroa? No primeiro premolar, você tem essa estrutura, que se chama ponte de esmalte. Né? A ponte de esmalte, se a gente conseguir preservá-la durante o acesso, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais, né? Sobre isso na aula de sexta-feira, a gente tenta preservar, mas se não, ela é incluída no acesso. Isso vai depender de vários fatores. Né? Ok? Então, é fácil a gente identificar o primeiro com o segundo, porque no primeiro, geralmente, você tem aqui uma ponte de esmalte e o segundo premolar, você tem um sulco central completo. Olha só um caso clínico de primeiro premolar inferior com 3 canais. Né? 3 canais, eles são extremamente raros no segundo premolar inferior, mas podem ser encontrados no primeiro premolar inferior, numa incidência pequena. Se você perguntar para mim, premolar inferior, qual a frequência mais comum do grupo dos prés inferiores? Um canal. Né? 2 canais em alguns casos, e no primeiro pré-inferior, em uma porcentagem muito pequena, você pode encontrar três canais, como mostra essa radiografia. Aqui uma tabela, né, só para... Eu acho que esse é o penúltimo slide, só para mostrar mais ou menos um resumão do que a gente falou. Né? Então, vou tentar aqui ser o mais didático possível. Lembrando que a gente não vai decorar essas porcentagens, né? Essas frequências aqui. Se alguém estiver fazendo foto aí, pode fazer. Essa aula vai estar disponível também depois para vocês. Mas essa tabela é legal para mostrar o que é mais comum. Então, por exemplo, incisivos centrais, incisivos laterais e caninos, é mais comum encontrar uma só raiz. Ah, professor, mas eu ouvi alguém comentando um incisivo lateral com 2 raízes. Ok, é uma variação anatômica rara, mas pode acontecer. Né? O que a gente vai encontrar geralmente é isso aqui. Uma raiz
nos incisivos centrais, laterais e caninos. Em termos de canais, olha aqui o lateral. Uma possibilidade pequena, né, porém que deve ser considerada, de apresentar 2 canais. Os inferiores, incisivos, laterais e caninos. Vocês veem que é aquilo que eu falei, olha, o canino ele pode apresentar em uma porcentagem pequena, mas pode apresentar 2 raízes, né? Embora seja muito mais comum encontrar uma só raiz. Agora, olha só, pessoal, isso aqui fica mais claro para a gente poder entender aquilo que eu falei no começo da aula. Incisivos centrais, laterais e caninos inferiores, olha só as porcentagens, as frequências de 2 canais, como aumentam. Então, aquilo que eu falei, quando eu considero como um grupo só os inferiores, é muito mais fácil encontrar um só canal. Mas quando eu comparo inferiores com superiores, é muito mais fácil encontrar 2 canais aonde? Entre os inferiores. Marcelo, pergunta aí se ficou mais claro agora. Eles estão te ouvindo, cara. Então ninguém fez nenhuma pergunta não, né? Não, então, tá todo mundo... Claro. Quando eles estão achando alguma coisa, eu tô ligado aqui no bate-papo, eles se manifestam aqui pelo bate-papo. Ok. Pessoal, dá um ok aí todo mundo. Tá todo mundo ouvindo bem, tá? O vídeo tá legal. Ok, cara. Vou ganhar dinheiro no YouTube depois dessa aula. YouTuber. Primeiro premolar aí, superior. Ó, Aldo perfeito. Filé demais. Show. Toca o barco. Legal, né? Tá show. Pode, Eleuto, diga aí. Contribuiçãozinha aqui. Pois Aldo, não. vai na linha do primeiro premolar inferior com a coluna número de canais. Certo. À direita. Não, menos. 31,3. Certo. Pronto. Isso aí você está dizendo que o primeiro premolar inferior pode apresentar até por volta de 30% da presença do segundo canal, certo? Isso. Pronto. Tem uma pesquisa, salvo engano, do Leonardo, onde ele aponta que os premolares inferiores, dentre todos os dentes da arcada, é aquele que apresenta em maior número possibilidades de agudizações pós-tratamento. E ele atribui a isso exatamente a presença constante de sulcos radiculares que geram achatamentos e, por consequência, possibilidade de segundo, terceiro canal, certo? E é um dente que a maioria das pessoas trata como incisivo central na mandíbula, tá entendendo? Então, assim, esse cuidado, esse conhecimento dessa variação é muito importante nesse grupo dentário, porque ele pode realmente apresentar uma bifurcação ou trifurcação de canal, e 30% não é um valor pequeno. Nesse caso não é. Certo? Só que quase que imperceptível na radiografia. Então, assim, a gente pode ter insucessos, mais uma vez, né, gerado por um desconhecimento anatômico. Olha como é importante. Perfeito. O Natan está perguntando aqui, cara, se os dentes mais comuns de ter alterações são os premolares superiores, segundo os números aqui. Eu não... O grupo dos premolares como um todo, né? Esses dentes, eles são dentes que apresentam uma variação, como a gente está vendo aqui, o número de raízes 1 a 3, a gente havia comentado sobre isso, né? Número de canais também 1 a 3, tá? Quando a pergunta dele, se a gente segue só de pré a pré, sim, porque os molares apresentam uma variação muito maior, mas molar não está sendo o nosso foco agora. Então, entendeu, Natan? Entendeu, Natan? Eu estou entendendo a pergunta dele de outra forma, não sei se é isso. Sim, variação 2 canais no premolar superior, para mim não é variação, isso é a norma. Agora, no pré-inferior, essa variação que eu me referi, realmente é uma variação. Sim. Que seja o normal. Sim. Então, não é o fato de ter 2 canais no superior que ele tem mais variação do que o inferior, não. É comum 2 canais no superior. No inferior é que, às vezes, ele aparece escondido ou de uma forma anatomicamente difícil de ser dominada.
né? Uma bifurcação tem que Inclusive, bifurcação lá no terço é a apical, frequência mais comum, né? radiograficamente não visualizado de uma forma mais fácil, ok? Não é isso? É isso? Sim, Natan? Ele ficou claro? Ficou assim. Ele ficou claro com a resposta do Aldo, e eu acho que a do Elilton complementou muito bem aí nesse quesito. Tá bom. Como o Aldo colocou aqui, ó, inclusive, o Natan, o primeiro, no molar superior, ter dois canais é mais comum do que ter um só, entendeu? Então, essa questão que o Elilton falou de ter a norma de ter dois canais, ter um canal é como se fosse uma variação. Você está conseguindo entender? Beleza. Show, Aldo. Toca o barco, vai. Tá. E aí, os premolares, em que a gente está falando agora. Os premolares podem ter 1, 2 ou 3 canais. Veja aqui que a possibilidade de ter 3 canais é muito pequena, mais considerável. E em termos de... Aliás, raízes, desculpa. E em termos de canais, é muito mais comum encontrar 84%, né? Ou seja, não se liguem a esse número percentual fechado, mas vejam que é muito mais comum encontrar primeiros premolares com 2 canais. Segundo premolar superior, muito comum encontrar uma só raiz, por conta daquilo que nós comentamos. As raízes tendem a ter uma fusão, né? E quando a gente vai para o número de canais, mais ou menos metade desses segundos premolares vão apresentar um canal e mais ou menos metade vai apresentar 2 canais. Aldo, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Tá dando... Alguns aqui estão acusando que travou aqui um pouco. Voltou, Luísa? Para mim tá normal. Tá normal aqui. Para mim também. Voltou. Show. Perdeu alguma parte? Repete, por gentileza, aí, Aldo, a parte do segundo pré. O segundo pré, como a gente já havia comentado, ele tem uma alta possibilidade de fusão das raízes, né? Olha só aqui, aí essa raiz ela fica única. É mais de 90% dos segundos premolares com uma raiz única. Isso não quer dizer que nessa raiz única eu vou apresentar só um canal. Eu posso ter raízes com 1 ou 2 canais ou com 3 canais, né? Tanto que se eu tenho, por essa pesquisa aqui, mais de 90% dos casos de segundo premolares com um só canal, quando passo, aliás, para raiz, quando eu vou para número de canais, eu tenho mais ou menos metade com um canal e metade com 2 canais. Não sei se ficou claro agora ou se confundiu tudo aí. Show. Tá dando... Ela deu um ok aqui. Ok. E na parte inferior, entre os premolares inferiores, se ligue nesses números aqui, ó. Número de raízes é muito mais frequente uma só raiz do que 2 raízes, né? Nos primeiros prés, aliás, nos premolares inferiores, sejam eles primeiros ou segundo prés. Quando eu vou para a quantidade de canais, eu tenho uma alta possibilidade de ter um só canal no primeiro pré, 1/3 dos primeiros prés com 2 canais e uma frequência que, como a gente já havia comentado, de mais ou menos 2% de 3 canais. E olha só, pessoal, o segundo premolar inferior, 90% dos casos, um só canal, né? E uma frequência menor de 2 canais. Okay? De novo, vocês podem usar essa tabela como referência. A gente nunca vai perguntar sobre o número percentual, mas eu quero que vocês entendam as frequências mais comuns. Aldo, essa tabela, a fonte é de Deus, é? E o Elilton, agora você me pegou, mas... Independente, é só também para estar reforçando para os alunos que, dependendo da fonte, as proporções elas mudam, mas vão mudar muito pouquinho. Depende da população, depende da amostragem. Tá? Isso que está representado aí é um geralzão que está bem apropriado. Vai modificar muito pouca coisa, independente da fonte pesquisada. Porque por mais que a gente fale sobre a história, né, de não decorar frequência, muitos vêm perguntar, professor, eu vi no texto tantos por cento, no outro tantos por cento. Ok, mas as frequências elas são próximas.
né? Então, o que vocês têm que aprender é a tendência. A tendência maior é de ter um canal, 2 canais, 3 canais. Pronto, é justamente isso. E aqui, pessoal, essa referência que tem no... Vocês têm acesso na biblioteca digital. Eu conferi dia desses, está lá na biblioteca digital do Unifonline. O livro do Soares e Goldberg é um livro bem basicão para essa parte de acesso e anatomia. Então, vocês podem começar a ler também por ele, né? E os capítulos que a gente indica são os capítulos 6 e 7. O professor Bernardo, ele colocou uma outra referência que vocês não têm acesso pela biblioteca digital, que é o livro do Lopes. Eu acho que o Bernardo não está aqui, né? Ou está, para poder confirmar. Mas eu acho que já foi enviado para vocês. Marcelo, confirma aí se foi enviado. Eu acho que foi para esse Eu grupo. inferi. Foi, Eu Elilton? inferi Foi. para todos. Pronto. E aí vocês também podem se aprofundar lá na parte de anatomia no livro do Lopes e Siqueira. Esse aqui é um livro de introdução. E outra, mais um ainda, que ficou mais completo. Todo mundo aí, pelo menos do noturno, que foi para quem eu dei essa aula, foi lembrar que tem a referência do site do professor Marco Versiani, tá certo? Com gravuras extremamente bacanas lá de todas as anatomias, de todos os dentes, com variações, que ele fez um estudo com muitos dentes, um estudo de microtomografia, tá certo? Eu vou até disponibilizar aqui no bate-papo aqui, o link aqui do blog dele, chama The Root Canal Anatomy Project. É super bacana, ó. Vou copiar aqui, ó. O micro já colocou aí. Eu vi agora, ó. Pronto, Ícaro, meu garoto. É isso aí. E lembrar também que o caderno do aluno tem muita coisa que vocês podem estar tirando dele, né? Aí, pessoal, o que é interessante, ó? Vocês fazem para vocês não pegarem, por exemplo, esse blog, vocês olharem para o blog e se assustarem, vamos supor, dá uma olhada no livro do Soares, entendeu? Que o pessoal acabou de falar. Dá uma olhada no Lopes, que ele tem ele tem esse quadro que o Aldo colocou aí, ele tem um quadro bem detalhado, de dente por dente, super legal também, porque essa última edição do Lopes e Siqueira, ele também colocou gravuras com microtomografia, o que facilita muito vocês visualizarem aquilo ali, tá certo? E esse blog aí já é o creme de la creme, para vocês entenderem como é que pode chegar a ser a anatomia do dente da gente, para vocês conseguirem imaginar como é que a gente vai limpar aquilo com um pedacinho de metal e os outros artifícios que a gente começou a conversar. Beleza? Alguém perguntou aqui... Agora que eu tô vendo aqui o Luiz Carlos, ele botou assim, Aldo lindo. Valeu, Luiz. Porque você é meu amigo. Aí, ó, a Thaís perguntou se a gente vai falar sobre ramificações pulpares. Thaís, você está querendo dizer de canais laterais, canais acessórios, delta apical, esse tipo de coisa, é isso? Capítulo 6 e 7, Tiffany. 6 e 7 do Soares e Goldberg. Marcelo. Oi. Lembrar que eu ainda queria 5 minutinhos, só para... Não, ninguém é para sair da sala agora, não. Que já está saindo aí. Não, mas a aula não acabou ainda não, gente. Não. Agora, pessoal, o professor Elilton vai complementar com a parte da anatomia dele, tá certo? Na realidade, é bem complemento mesmo, Aldo já, assim, para as coisas de interesse mais imediato, ele já abordou super bem. Só que eu gosto realmente de estar fazendo o contraponto das variações. Coisas que vocês nem vão pegar agora, mas procurem entender que existe. Tá? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Luiz, se eu tiver dificuldade, me ajuda.
Tá aí, grande Elilton. Ah, rapaz, o senhor não precisa de ajuda, o senhor ajuda a todos nós. Toma, vai. Pronto. Pessoal, eu gosto sempre de falar de uma coisa que eu escutei do antigo orientador, né, o professor Francisco, lá da Unicamp. Ele perguntava para a gente quais eram os grandes desafios da endodontia, né? E a gente ficava pensando. Ele dizia: todo mundo acha que o desafio da endodontia é a microbiologia, a patologia, né? Óbvio que é. Aí ele complementava a pergunta: e qual é o grande desafio do endodontista? O grande desafio do endodontista é a anatomia, que é isso que a gente gastou a tarde hoje conversando com vocês. A micro vai estar lá, mas você só chega na microbiota, dominando a anatomia. Isso é importante nessa conversa, esse entendimento, né? Eu vou assim passar alguns slides pontuais, porque a aula já foi dada pelo Aldo, e a gente vai conversando aqui. Pronto, esse aqui são dois filmetezinhos que mostram de variações também de 3 canais, agora abordando a tomografia, né? Isso a gente não vê na imagem radiográfica, mas olha o pré-molar, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui, mal trabalhado. Olha onde que vai ficar a lesão. Olha lá a lesão, ó. Ok? Então, olha como o domínio da anatomia é importante. Vê o restinho do filme. Olha onde está a lesão. Qual é o canal que está subinstrumentado, subobturado? Né? Variação de canais. Como é que vai para frente? Pronto. Se o outro tinha um canal a mais, o que é que vocês estão vendo aqui nesse? Olha os centrais. Canal a mais, canal a menos, né? Será que o acesso é da mesma forma? Será que a instrumentação vai ser da mesma forma? Será que a irrigação vai ser da mesma forma? Só um minutinho, Elilton. Só um minutinho, Elilton. Oi. Pessoal, vocês estão entendendo aqui aí essas imagens do professor, esses filminhos do professor? Isso aí é uma imagem tomográfica, tá certo? Vocês não estão ainda muito familiarizados, mas é o corte que a gente consegue observar toda a extensão do canal. Ele mostrou o canal demais e outro ele mostrou isso daí. Show! Massa! Vai, Elilton, toca a bola. Vamos ver mais aqui. Passando aqui, vamos passando aqui. Se não reconhece, isso o Aldo vai, e a gente também vai estar trabalhando na semana que vem, se não reconhece a anatomia, por onde vai, até onde vai, os acidentes vão acontecer. Isso é um caso da nossa clínica, né? Então, assim, não foi observado as condições anatômicas, o ponto de eleição, queda no vazio, aquela coisa toda, e virou uma perfuração. Isso a gente quer evitar, e a gente começa a evitar de agora, né? Entendendo as questões de anatomia. Estou buscando aqui um outro dentinho. Alguém perguntou sobre o acesso, né? Por onde é o acesso e se é sempre triangular, eu até ri na hora. Por onde é esse acesso, pessoal? Por onde vai ser esse acesso? Responde aí, galera, no bate-papo, vai. Olha a imagem aí direitinho. Esse dente por lingual. O que é que vai sobrar da coroa? Né? Aí, ó. Pela fratura, pela cavidade. Pela cavidade. Isso aí, Natan, na vestibular, isso. Outro caso. Né? Vamos ver mais aqui. Pronto. Isso é o incisivo central. Por onde é o acesso? Né? Estudo, pessoal. Não se preocupem. Vocês não vão pegar dentes assim de imediato. Mas entendam a importância de perceber a anatomia. Né?
O acesso é totalmente diferenciado. Isso é um incisivo central, né? Uma lesão gigantesca aqui do lado, né? Os canais não adequadamente trabalhados, depois foram localizados, instrumentados, irrigados, obturados. Por que a lesão regrediu? Isso é de uma época que não tinha ultrassom, que não tinha localizador, que não tinha instrumentação rotatória, mas os conceitos de endodontia eram os mesmos. Limpar, que tem necessidade de limpar, e depois preencher esse espaço. Isso continua hoje. A gente tem muito mais artifícios para conseguir isso. Agora, só se consegue conhecendo um pouquinho de anatomia para poder trabalhá-la da melhor forma. Elilton, Oi. travou aí, acho que travou no caso clínico, a Stephanie não conseguiu ver. Repete o dens invaginatus aí, por favor. Na realidade, Foi isso, Stephanie? Foi esse caso aí que você não viu? Na realidade, isso é uma mistura de um dens invaginatus com dens evaginatus, né? Você tem uma invaginação de esmalte que adentra no espaço pulpar, é uma variação anatômica, né, de desenvolvimento, e você tem um dens evaginatus, que é como se fosse um símbolo super desenvolvido aqui na região palatina, né? Calhou nesse dente das duas coisas acontecerem na mesma situação clínica, ok? E aí, como foi conduzido o caso? Isso aqui é um outro caso incisivo central, com 5 canais, né? Então, a gente viu um que não tinha canal algum, agora um com 5, né? Então, isso é a variação anatômica, cara. Então, a importância de vocês perceberem isso da melhor forma e o quanto antes, para poder trabalhar isso da maneira das melhores possíveis, né? Elilton, a Marcela está perguntando aqui, está pedindo para você repetir aquela questão do artigo que você citou aí, a respeito da maior agudização em premolar inferior pós o tratamento. Reagudização, no caso. Aí no livro acho que é do Mário Leonardo, ele aponta o premolar inferior como aquele dente, dentre todos da arcada humana, onde tratamentos que você realiza, achando que está às mil maravilhas, que é um dente tranquilo de fazer, é aquele que tem a porcentagem maior de agudecimentos. Por quê? Justamente porque essas variações anatômicas não são percebidas. Porque se acha realmente que o premolar inferior é como se fosse um incisivo central superior, canal amplo e reto. E como o Aldo mostrou lá na tabelinha, por volta de 30% pode aparecer as variações anatômicas, né? Bifurcações ou trifurcações de canal, ok? Então, por isso a gente tem que sempre estar atento e sempre procurar o extra, o mais. É aí que vai fazer a diferença. Entendeu, Beleza? Marcela? Marcela? Show. Marcela recebeu aí o feedback. O Juraci está perguntando aqui se o dens invaginatus é a mesma coisa que um dens in dente, é isso, ou Juraci? Isso. Não entendi. Isso, dens in dente, dens invaginatus é a mesma coisa. Assim como dens evaginatus e talon cuspe, quer dizer a mesma coisa. Beleza. Vou interromper o compartilhamento, tá bem? Eu acho que era só isso que eu queria agregar agora. Beleza, okay? Galera? Espera aí que eu vou abrir o áudio aqui de vocês. Calma para falar, tá certo? Para também a galera não pegar todo mundo aqui. Aqui, ó. Eita. Deixa eu ver aqui. Iniciar participantes. Continuar. Ative o som de todos. Meu Deus. Pronto. Aí. Show de bola. Top, professor. Massa. Fechou? Professor, obrigada. Pessoal, olha o seguinte. Vocês estão me ouvindo? Um minutinho. Não tá nada.
A gente colocou, como o Marcelo mencionou agora há pouco, o material lá no Unifor Online, de